Boa noite a todos meus queridos amigos. Hoje, quarta-feira, dia de restauração. Que Deus possa restaurar, consertar, alinhar, ajeitar, equilibrar a vida de todos nós, em nome do Senhor. O salmista Davi diz assim: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. E ele aconselha: descanse somente em Deus, ó minha alma. Que você nesta noite procure descansar, aquietar um pouco o coração, nessa agitação tremenda aí, nessa luta tremenda. Já estamos aí num novo mês, né? E a quarentena vai até dia 15, dia 16. Nós estaremos aí trabalhando durante este tempo através da internet, online, mas eu gostaria de deixar aqui algumas recomendações, algumas lembranças. É o seguinte: no próximo domingo, dia 7, nós vamos ter a celebração da Ceia do Senhor, mas vai ser também online. Isto é, você vai participar conosco da ceia, na sua casa, com seus familiares, vai montar a mesa, tudo em ordem, e nós vamos celebrar. Por quê? Porque a quarentena foi estendida até o dia 15, metade do mês de julho. Nós não queremos avançar, não queremos, enfim, desobedecer às normas, né? Tá bom, então vamos aguardar. Então, dia 7, domingo, nós teremos aí pela manhã a ceia do Senhor. E à noite, a mesma coisa, a nossa reunião será online, através da internet, ok? Agora, no domingo, dia 14, o segundo domingo do mês, nós vamos voltar às atividades, se tudo correr normalmente, se não houver mais uma mudança. Mas, em princípio, no dia 14, marque isso no seu coração, vai ser o nosso grande dia. Nós estaremos juntos aqui na igreja. A igreja vai estar aberta para receber os seus membros. No culto da manhã, no culto das 10 da manhã. À noite, nós voltamos a fazer o culto online. Então, presencial, só domingo pela manhã, dia 14. Grave bem isso aí, ok? Vamos ter uma festa aqui, vamos, enfim, ver se você envelheceu, se você se renovou, olhar para o seu semblante, ver como é que você está, ok? Se você cortou o cabelo, eu consegui finalmente, eu já estava ficando surdo. Mas então dia 14 vai ser, se terminar verdadeiramente a quarentena no dia 15, tá bom? E preste atenção, no dia 21 pela manhã, dia 28 pela manhã, que são domingos, nós teremos os nossos cultos apenas pela manhã, não vamos ter à noite, mas vão ser cultos presenciais, tanto no dia 21 quanto no dia 28, começando no dia 14. Então a gente vai ter, se você não conseguir assistir dia 14, venha dia 21, se não conseguir dia 21, venha dia 28. As quartas-feiras, por enquanto, suspensas durante todo o mês de junho, inclusive as atividades paralelas, Geração Vida, mulheres, enfim, jovens, tudo isso estará suspenso até que tudo volte ao normal. E a gente espera que em julho, mês 7, nós comecemos as atividades normais com o culto de oração no sábado, dia 4. Vai ter um culto de oração maravilhoso, com o nosso café, enfim, vamos voltar aquelas práticas antigas. E no dia 5, domingo, a gente vai celebrar presencial a ceia do Senhor, ok? Então estes são anúncios que nós estamos repetindo aí, para que você possa alinhar aí a sua agenda e continuar nos acompanhando. E eu quero dizer, é muito importante que você faça a sua inscrição na nossa página, aí, nos nossos aplicativos, para que você possa receber informações diretamente, porque muitas coisas estão acontecendo, as mudanças são rápidas demais, então nós precisamos de estar em sintonia, ok?
Mais alguma informação? Eu acho que não, só isso. Lembrando que então, dia 7, próximo domingo, ceia online, ok? Vamos à palavra de Deus? Vamos conversar um pouquinho sem medo do amanhã. Sem medo do amanhã. Mateus capítulo 26, eu não vou fazer a leitura deste capítulo, mas eu vou... O som tá bom? Estou escutando um barulho assim, tá... É um texto que fala a respeito da ceia do Senhor, mas eu vou aproveitar esse texto para trazer uma reflexão para abençoar a sua vida. E vou usar apenas um versículo, aliás, dois, que diz assim, versículo 20 do capítulo 26 de Mateus, versículo 20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Olhe bem, com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, disse Jesus. Então fica aqui esta palavra. Quero começar dizendo o seguinte, queridos, quase que batendo numa mesma tecla. Você sabe que há uma inquietação que tem tirado o sono de muita gente. Uma inquietação. E esta inquietação diz respeito, como nós já temos comentado em algumas reflexões, tem uma relação com o nosso amanhã. Como será o amanhã? Como vamos viver uma vida normal num mundo anormal? Porque o mundo não vai mudar. A quebra da quarentena, o retorno a algumas atividades, como o governo já estipulou em cores aí, gradativamente nós vamos retomando as atividades, mas não vai ser normal. Então, como a gente pode viver? Como recuperar, pastor, o ânimo, a disposição, depois assim de um período tão longo de incertezas? Um período difícil, foi complicado, não foi fácil, nem para nós, eu acredito, nem para você. Ficar em casa limitado, fazendo trabalho em casa, muitos reclamando, não há possibilidade de se concentrar, é cozinha, é limpeza, filhos, é barulho, enfim. Mas precisamos, vamos dizer assim, nos preparar para esse tempo, né, que estamos vivendo e que vamos viver. Mas o mais complicado é pensar nesse tempo que vai chegar. E é verdade que a gente não pode deixar de pensar de como será o dia de amanhã, principalmente no meio de uma pandemia que veio para ficar. E ouça bem, ela veio para ficar. Queiramos ou não, nós vamos ter que aprender a conviver com este vírus. Como você já sabe que já existia e que vai continuar existindo. Nós temos que aprender. Ele veio e veio para ficar. Aliás, quem não aprende a viver nas adversidades, ouça isso, quem não aprende a viver nas adversidades, não está preparado para atravessar os mares da vida. Se você, nestes momentos aí de aperto, de dificuldades, até financeiras, se você não souber se adequar, você não vai conseguir atravessar situações, talvez possivelmente maiores, que estão à sua frente. Já, você se lembra disso, já cantava, né? O poeta Gonçalves Dias: não chores, meu filho, não chores, que a vida, diz ele, é luta renhida, viver é lutar. Tanto é que Paulo, lá em Efésios capítulo 6, ele diz: olha, é preciso que vocês se revistam de toda a armadura de Deus, para que vocês possam enfrentar o dia mau. O dia mau não era aquele dia, era o dia seguinte. Era o futuro que estava chegando. Então ele disse: procurem se armar, procurem se apropriar de todas as armas disponibilizadas por Deus. Por quê? Porque viver é lutar. Eu me lembro que, falando sobre isso, há um mês e pouco, um mês e meio, nós recebemos uma notícia de uma cunhada, de uma sobrinha da minha esposa Raquel, e elas
morando no Rio, ligaram para nós pedindo oração, porque ela não estava se sentindo bem, e estavam indo para o hospital. Esse pedido, me parece, não me falha a memória, aconteceu numa terça-feira. Na quarta, elas já foram internadas e as duas foram para a UTI, né? E na quinta-feira veio o óbito. Uma coisa assim tão rápida. E a sobrinha, ainda jovem, faixa de 40, 50 anos, e a mãe, quer dizer, as duas morreram numa diferença de 2 horas. Então, quando saíram de casa, não tinham nenhuma noção de como será o amanhã, mandando até mensagens, orem por nós, está tudo bem, estamos com controle, estamos tranquilos. Tá? E de repente acontece essa loucura. Como então? Como não pensar no amanhã? Como jogar para longe este fantasma que ronda os nossos sentimentos, que gera, como eu já preguei no domingo próximo passado, medo, receio, inquietações, perplexidades. É muito complicado. Mas o que me chama a atenção, queridos, nessa narrativa, que é uma narrativa da ceia, é exatamente o estado de ânimo de Jesus. Sim, como é que ele se sentia? E veja, convidando discípulos para celebrarem uma das mais importantes festas do judaísmo, que era a Páscoa. Ele estava lá celebrando a Páscoa e naquele momento ele instituiu a ceia. E o evangelista Lucas, ele acrescentou um detalhe muito importante nessa narrativa. Diz lá o versículo 15, ele diz assim, em capítulo 22 de Lucas, versículo 15, falando também sobre este momento: desejei ansiosamente comer esta Páscoa, antes, diz ele, de sofrer. O amanhã já pré-anunciava um sofrimento. E Jesus disse, mas eu quis, me deu uma ansiedade santa, que eu chamo, de participar desse encontro, mesmo sabendo que o amanhã seria um amanhã de dor, de sofrimento, de morte. Pense um instante comigo. Como desejar com esta ansiedade um momento assim? Como você tem ansiedade? Eu tenho ansiedade de ver esse tempo passar. Tenho ansiedade de ver a igreja outra vez florida, cheia de pessoas, todo mundo alegre. Essa é uma ansiedade que eu tenho. Eu tenho ansiedade de ver pessoas que estão enfermas sendo curadas pelo poder da oração, pelo sobrenatural de Deus. Eu tenho essa ansiedade. Mas ansiedade para conviver com um momento de dor, de decepção, de frustração, de tristeza, isso me parece, como eu disse domingo, uma coisa ilógica. Ilógica. Mas certamente, queridos, certamente, Jesus sabia que um de seus seguidores, como eu li aqui, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Mesmo assim, ele desejou viver aquele momento. Não se furtou, não se escondeu, não deixou que estes sentimentos, até, eu diria, de revolta, o afastasse daquela reunião. Não deixou, de forma alguma, que as sombras do amanhã toldasse a sua visão daquele momento tão transcendente. Eu fico pensando como nós reagimos, como eu reajo, como você reage quando está diante de uma situação assim, uma possível ameaça, uma possível crítica, uma possível situação até de abandono, ou uma doença inesperada que de repente surgiu. Como é que você reage? Eu sei que dependendo da situação, nós nos armamos, não é verdade? Dependendo da situação, nós nos preparamos para nos defender. Se é uma doença, o que a gente faz? A gente corre para o hospital. Você vai correr, buscar recursos, buscar ajuda. Se o problema é outro, você vai procurar o canal certo. Mas quando a ameaça está, eu diria assim, no campo do relacionamento, até mesmo na relação entre parênteses, entre amigos, entre colaboradores, entre ajudadores,
qual é a arma que nós vamos usar para enfrentar um momento assim? Jesus estava rodeado de discípulos, de apóstolos, de seguidores, os responsáveis para dar continuidade àquela mensagem que foi ensinada durante 3 meses e pouco. Queridos, quando a ameaça está no campo do relacionamento, é muito complicado. Dificilmente a gente entra numa reunião, numa competição, né, como a que Jesus participou, desarmados, sem, vamos dizer assim, nenhuma argumentação bem estruturada para refutar a qualquer acusação. Nós vamos ali preparados, todo mundo armado. Eu já participei de reuniões assim. Você estava pronto para desembanhar a espada e cortar a orelha do mal que estava sentado do seu lado. É uma reação normal. Nós sabemos que estes momentos, eles não são incomuns. E nestas horas, eu diria, manter os níveis hormonais em seus níveis, em seus limites, é muito complicado. Por quê? Porque esses momentos de crise, de embates, eles acontecem com muita frequência no nosso dia a dia. São muito frequentes. Por isso nós precisamos aprender. E a razão da gente estar pregando aqui é para aprender, eu aprender, você aprender a lidar com essas possibilidades. Ora, durante 3 anos, Jesus ministrou as verdades do Pai. Não deixou uma só pergunta de seus discípulos sem resposta. Ensinou-lhes como viver com as diferenças. Deu orientações precisas sobre como agir diante de opositores, como aconteceu muitas e muitas vezes. Mesmo agindo assim, veja, Jesus não conseguiu alcançar o coração de todos. Não conseguiu. Pois não apenas Judas, que optou pelo dinheiro e não pela vida espiritual, de comunhão com o Senhor, não. Mas também, não só Judas, mas também os demais, não estavam sintonizados com os sentimentos do Senhor. Naquela mesa, surgiu inclusive uma discussão para saber quem era o melhor, quem era o maior. Estavam ali numa competição, numa situação, veja, o sentimento de Jesus. Eu quero participar desta festa, desta comunhão, desta mesa. No entanto, os demais completamente fora de sintonia. Surgiu ali uma discussão sobre qual deles era considerado o maior. Eu me lembro muito bem da atitude do rei Davi, quando ele foi informado de que o seu filho Absalão estava marchando para atacar o palácio e tomar o reino. Há um livro chamado O Perfil dos Três Reis, que vale a pena você ler. O Perfil dos Três Reis, né? De Jane Edwards. É um livro magnífico. Eu leio este livro 2, 3, 4 vezes por ano. Um livro que conta esta história e este momento. Segundo Samuel, capítulo 15, diz assim: Então um mensageiro chegou e disse a Davi, estou lendo versículos 13 e 14, os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos seus conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: Vamos fugir. Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará uma nossa ruína e matará o povo à espada. Veja, nós não podemos nos esquecer, amados, de que Davi, o rei Davi, era um guerreiro. Um guerreiro que venceu praticamente todas as batalhas em que esteve envolvido. No entanto, diante de uma ameaça proferida pelo filho, ele tomou uma decisão estranha, uma decisão de fugir. Um rei guerreiro fugindo de uma batalha, fugindo de um confronto. Veja que situação. Davi tinha em mente não apenas um cuidado com a sua vida, com a sua casa, com a sua família,
mas ele tinha um olhar voltado para o seu povo. Ora, Jesus, neste momento, poderia pedir ao Pai uma miríade de anjos para lhe ajudar, lhe guardar, para evitar que aquele plano de Judas se cumprisse. Ele poderia. É verdade que estava escrito, estava determinado, mas pelo menos poderia ele salvar. Judas cumpriria o seu trabalho, a sua missão, né? Mas poderia ter sido ajudado, salvo. E Jesus poderia ter sido protegido daquele momento. Mas Jesus tinha em mente não apenas a sua vida, ele olhava mais além, ele olhava para o amanhã, ele pensava no seu povo, ele pensava em mim, ele pensava em você, em todos aqueles que abraçariam um dia como ele orou em João capítulo 17, por nós, que um dia abraçaria também esta mensagem como nós abraçamos. E mais ainda, ele pensava no contexto da solidificação do reino que ele veio implantar. Por isso, há certos confrontos que precisam ser, eu diria, evitados a qualquer custo. Não fomos chamados para lutar contra nós mesmos, contra aqueles que seguem as verdades de Deus. Os nossos adversários são outros, são potestades, são principados que estão aí nas regiões celestes. Estes são os nossos adversários. Um dos discípulos mais achegado a Jesus, uma certa ocasião, aproximou-se dele e disse assim: Mestre, foi João, chamado o discípulo do amor. Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não segue conosco. E observe que essa reação não foi apenas de João, mas de todos os que estavam com ele. Vimos, procuramos impedi-lo, não era um dos nossos. Quer dizer, o grupo todo estava concordando com aquela atitude de João. Estou dizendo isso para que você pense comigo. Qual deve ser a nossa reação quando diante de nós desponta um amanhã ameaçador? Porque Jesus estava para entrar no processo do Calvário, quando instituiu aqui a ceia. Devemos ter, eu penso, a mesma reação que ele teve sentado à mesa com seus discípulos. A mesma reação. Ele simplesmente se entregou através de sua morte e ressurreição. Ele tomou um pedaço de pão na ceia, um pouquinho do vinho que estava no cálice e pediu que todos o acompanhassem, comessem e bebessem com ele. E com este ato, queridos, ele convidou a todos a se sujeitarem a Deus. Ele mostrou que, apesar do momento de tristeza, de frustração que o amanhã estava anunciando, né? Ele estava dizendo: olha, isso aí não tem muito peso, a glória que vai acontecer, a vitória que vai ocorrer, a exaltação que o Pai vai receber, vai compensar tudo isso. Eu não sei, na verdade, qual é o ambiente que você está vivendo, qual a sua maior necessidade, qual o seu maior desejo, o que está, de uma certa forma, dominando o seu coração, os seus pensamentos, né? Qual a área da sua vida neste momento que carece de uma intervenção de Deus? Como é que você está olhando o seu amanhã? Quais perspectivas, quais expectativas você tem colocado no coração com respeito ao seu amanhã? Talvez hoje você esteja vivendo um tempo como Jesus, à mesa, junto com pessoas que estavam tramando algo contra ele, mas a reação dele não foi confrontar, não foi revidar, não foi acusar, não foi tomar satisfações, não, ele ficou calado. Ele pegou o pão e disse: isso aqui é o meu corpo. Ele pegou o cálice: isso aqui é o meu sangue, bebam e tenham vida em vocês mesmos. Se você está passando por um momento de dúvidas, de frustrações, de medos, porque não são apenas um medo, né? Você deve saber que todos nós estamos vivendo dentro destas possibilidades. Há uma possibilidade de nós sentirmos medo, sentirmos frustrações, sentirmos
dúvida. Todos, indistintamente, todos enfrentam o frio do medo, das incertezas, das tristezas, das perdas, das dificuldades, das decepções, todos nós. Há um livro com o título Sem Medo de Ser Feliz. Sem Medo de Ser Feliz. Um autor, não sei se conhecido, José Carlos de Luca, um livro escrito com este título. Eu gostei do título. Sem medo de ser feliz. Não tenha medo. O amanhã pode estar anunciando muitas coisas. A gente não sabe. Mas aproveite, faça do seu dia de hoje o dia mais feliz da sua vida. Ser feliz é direito de todo aquele que abraçou o Evangelho. Ser feliz faz parte da essência desta mensagem do Reino de Deus. Não vamos aí desafiar situações que não precisam ser desafiadas. Pelo contrário, vamos sim enfrentar os impedimentos que têm, de uma certa forma, nublado o nosso amanhã. Vamos viver acima dos problemas, como Paulo diz, viver acima, com um pensamento voltado lá para cima, dos desencontros, das doenças. Sim, querido, é possível olhar para um amanhã e acreditar. É o profeta Jeremias que disse que o nosso futuro está nas mãos de Deus, dizendo, há futuro para o seu futuro. Eu vou parafrasear isso aqui, dizendo, há futuro para o seu amanhã. Há futuro. Nós vamos ter um tempo de gozo, de alegria, de prosperidade, de uma multiplicação de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Viva sem medo do amanhã, pois o amanhã está nas mãos de quem tem todo o controle sobre este universo. Então, Jesus sentado à mesa, ansioso a participar daquele momento em que muitas coisas estranhas iriam acontecer. Ele mantinha o seu coração tranquilo, sabendo, não, eu vim exatamente para este momento. Nós estamos aqui sendo preparados para desfrutarmos de um tempo que eu acredito mesmo será um tempo maravilhoso, um tempo diferente, como já preguei logo no início dessa pandemia. Nós vamos ser uma igreja diferente, um povo diferente, uma visão diferente, uma esperança diferente. Quando aconteceu, eu comentei em uma das lives que nós fizemos, que no dia 11 de setembro de 2001, quando aconteceu aquele atentado nos Estados Unidos, as igrejas foram procuradas, muitas pessoas voltaram-se para a igreja, correram para a igreja em razão daquele acontecimento. Eu penso que essa pandemia também mexeu muito com as emoções das pessoas, não só daquelas que perderam amigos, perderam parentes, perderam colegas de trabalho, né? Enfim, mas na própria vida, mexeu esta fase de isolamento, mexeu com todos nós, mas o nosso amanhã, queridos, é promissor. O nosso amanhã está na mão do Senhor, está debaixo dos olhos de Deus. Como Jesus disse, aflições sim, mas tenham bom ânimo, porque eu vim, eu venci e vocês também vencerão. Por isso Paulo fala que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem coisas do presente, nem do porvir poderá nos separar do amor de Deus. Então, tenha certeza disso. Agarre-se com Ele. Não tenha medo de viver, sem medo de ser feliz. Que Deus abençoe você e que você se prepare para um tempo de refrigério, de bonança, de saúde em todos os sentidos, em todos os aspectos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Sempre eu gosto de fazer uma oração. Vamos fazer isso. Põe a mão no coração aí. Vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor, tira todo o receio, todo o medo, toda aquela disposição de confrontar, de tomar satisfações. Não, Pai, que nós aprendamos com o Senhor Jesus, que mesmo numa mesa onde muitos pensavam algo diferente, Ele manteve-se inteiro. Ele estabeleceu ali um memorial, um momento em que nós vamos inclusive celebrar domingo pela manhã, a ceia do Senhor, mostrando que há muito mais valores espirituais no amanhã do que guerras e contendas. Abençoa o teu povo, estenda as tuas mãos, cura os enfermos, liberta os cansados, os sobrecarregados, os medrosos, em nome do Senhor.
faz melhor que as nossas palavras. Eu oro e eu abençoo a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom! Mais um encontro, quarta-feira, mais um momento de reflexão na palavra de Deus. Lembrando que domingo próximo, dia 7, nós estaremos às 10 horas da manhã, online, celebrando a comunhão, a ceia, este momento que Jesus viveu. Nós estaremos aí celebrando pela manhã, no domingo, às 10 horas. E eu espero que você avise os seus amigos, os seus parentes, divulgue e faça a sua inscrição nas nossas mídias, ok? Foi muito bom estar com você. Que Deus restaure a sua vida em nome do Senhor Jesus. E até novamente nos encontrarmos. Aqui fica o seu amigo Bispo Tito Oscar dizendo que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém. Amém.